Prontinho, acho que eu já estou transmitindo. Deixa eu só conferir. Prontinho, acho que eu já estou transmitindo. Deixa eu só conferir. Prontinho, acho que eu já estou transmitindo. Deixa eu só conferir. Prontinho, acho que eu já estou transmitindo. Muito louco, porque eu fiquei me escutando várias vezes aqui. Espero que entre alguém aqui para poder me dizer se, né, se está ok. Vou só clicar aqui para poder acessar. Será que já entrou? Ou ele fica programado, ele só entra quando a gente... Muito louco isso, hein? Bom, de qualquer maneira, vamos lá, né? Aqui aparentemente eu tô ao vivo. E seja o que Deus quiser, porque eu tô tentando fazer uma coisa nova. Vamos lá pro Memento Mori? Bora lá. Olá, eu sou Angélica Hellish. Para quem nunca escutou nada do que eu já produzi, é óbvio, por que que você escutaria, né? Quem sou eu, uma celebridade? Óbvio que não, né? Que jeito da gente começar, né? Mas assim, se você não conhece meu trabalho, eu sou de um podcast de cinema chamado Masmorra Cast. Tanto que a live está saindo também na página do Masmorra Cast, né? Que é Masmorra Cine, o nome da live. O nome da live, não, o nome do projeto. É o calor. E hoje eu tô aqui, na verdade, já para falar do 10º episódio dessa série icônica, que é Six Feet Under. No original é A Sete Palmos, né? Aqui no Brasil está passando na Netflix. Você consegue assistir na Stars, você consegue assistir na HBO, claro, né? Porque a série é original HBO. E é isso, eu venho falar de um episódio cheio de coisas interessantes para comentar. E eu acho que até mais do que isso, ele fala muito também sobre a banalidade, né, da vida, assim, a banalidade da morte. O que é isso, né? Só para comentar que agora aqui na live, se você estiver assistindo ao vivo, deixa eu até tentar entrar no YouTube, abrir uma aba aqui para o YouTube, né? Porque fica difícil da gente sozinho, né, tentar configurar tudo, né? Mas deixa eu tentar dar uma abrir no YouTube também, caso alguém comente, para eu não deixar a pessoa no vácuo, né? Nunca gostei de fazer isso. Mas agora tem uma parada legal, porque eu não deixar a pessoa no vácuo, né? Agora tem uma parada legal. Você consegue mandar a sua mensagem. Eu consegui finalmente configurar o Live Pix, né? E agora você consegue mandar a sua mensagem para tocar mesmo aqui na live, em qualquer programa que eu for fazer, eu vou tentar colocar em todos. Tanto na live de quarta-feira, que a gente costuma fazer, como também na própria live lá na Twitch e tal. Então fica aí e toca ao vivo se você quiser comentar. A gente é muito grato, eu, Angélica, sou muito grata. Esse é um projeto paralelo que eu faço aos projetos que eu conduzo, né, no site, são os projetos de cinema. E isso muito para tentar salvar, né, o nosso site, assim, a gente manter o servidor com os nossos podcasts ativos. Para quem não me acompanha, eu gosto até de falar assim o que está acontecendo para as pessoas, para saberem, né?
para não parecer que a gente está comentando e estou comentando e está se lamentando e não, não. Mas recentemente tive um problemaço e não é de hoje que está acontecendo isso, já fazem dias de muitas invasões, cheguei a perder o canal, não esse canal aqui, mas o meu outro canal, que é a Angélica Hellish, né, com vários podcasts, vários programas, filmagens pessoais mesmo, coisa de família. E é uma invasão sem parar no Gmail, eu já fiz todas as configurações de segurança possíveis. E infelizmente, né, tô sofrendo até hoje com isso, né, então e eu digo até hoje por quê? Porque eu tenho vários e-mails, né, porque dependendo do projeto eu já vou automaticamente, já coloco um e-mail diferente, né. Então infelizmente eles foram, né, vazando sem parar e entrando nos e-mails, né, o cara trocou o nome do canal, meu Deus, assustador, gente. Mas para resumir, isso daí tudo envolveu também questões técnicas, pode ter sido vírus, aí eu tive que eliminar essa questão, fui formatei o computador, acho que o meu computador agora está com um super problema. Tinha um HD de 2 tera ligado, perdi muita coisa, deu problema no HD, porque era HD antigo, né? Eu tenho HD novo, mas eu tenho um antigo também ligado, e era o HD que tinha muito backup. Então, infelizmente, muita coisa foi perdida, né? E eu estou tentando devagarinho, né, tentar restaurar alguma coisa, não me desesperar, porque como eu falei, né, uma coisa é você perder os projetos, outra coisa é você perder os coisas familiares, né? Isso daí me deixa muito triste. Tem áudios aí de pessoas que gravaram vinheta para mim que já faleceram. E sim, eu dou um super valor, assim, para as pessoas que eu já tive contato, já tive, de alguma maneira, nos ajudou, né, no nosso trajeto, enquanto podcasters, né. Mas é isso, então eu vou começar aqui a falar aqui sobre o Six Feet Under, esse episódio que é muito interessante, apesar de parecer um episódio um tanto quanto procedural, né, mas eu acho que ele tem muito a entregar aqui para o espectador, e eu vou começar falando, claro, né, da morte, que sempre, né, quem assiste Six Feet Under sabe que os episódios sempre começam com uma morte, né? Inclusive, a série, muito inteligentemente, eles trabalham muito com aquele que não o fade to black, né? Esse fade aqui é um fade para claridade, entendeu? Para luz. Então, às vezes, quando esse fade aparece, sempre dá uma certa impressão e uma certa angústia que alguém vai falecer, alguém do elenco, né, e tal. A gente sabe que isso vai acontecer, né, a dado momento, mas aqui no começo do episódio, a gente tem uma figura que é um cara que, para vocês verem, né, eu tô falando sobre banalidade, né, o nome do cara é John Henley, né, e é interessante que é um cara que ele tá se gabando, né, de ter, vamos colocar assim, várias vítimas, né, e não são vítimas como se ele fosse um serial killer, e sim porque ele é um cara que ele fica, ele é um tecnocrata, né, então ele fica prestando atendimento ao cliente, né, e tal, e então clientes eu acho que muitos são coisas de banco inclusive, né, e ele fica, tipo assim, é como se fosse um telemarketing, por exemplo, né. É um burocrata que fica o tempo todo, gostando de dobrar as pessoas para que as pessoas não consigam fazer as coisas. Ele se ri muito disso, né. E eu gosto muito de uma análise que eu li uma vez, que é assim, ele é um burocrata, esse cara, o John, que é o morto da vez, né, e ele tem uma coisa dele tripudiar das pessoas que ele fica, sacaneando, né, e tal, que ele poderia facilitar, né. Mas é aquela síndrome do pequeno poder, né, que a pessoa tem um mínimo poder e a pessoa, tendo esse poder vai prejudicar outra pessoa, podendo fazer isso, né. Os gatos estão com tudo aqui, então reparem se ouvir uns rosnados ou miados, aqui é a gataiada de casa brigando. Mas esse cara tá lá, você vê que ele tá com a mulher na cozinha, a mulher tá servindo para ele um café da manhã, né, e ele tagarelando: "Ah, fulano fez tal coisa, só que eu ha-ha-ha, eu falei para ele que não podia", e tudo, né. Então você pensa, como é que deve ser a situação de morar com alguém que é assim, que tem esse perfil, né, que eu até acho que esse é um episódio sobre chatice, né, que você
tá falando com a pessoa ao telefone e você pode desligar o telefone. Agora, quando você mora e a pessoa te chateia, te chateia, te chateia, te chateia, o que que você vai fazer, né? E tal. Então, esse, claro que não se justifica a violência, né? Mas ele tá ali tagarelando e ela tá ali colocando na mesa. Ela tá colocando bacon, tá colocando ovos, tá colocando suco de laranja e tal. E tem um momento, a câmera tá sempre focando nele de frente, né? E ele falando e rindo. E a certo momento ela pega e dá-lhe uma frigideirada na cabeça dele. Dá uma tremenda frigideirada dele, ele já vai aquele fade ali, aquela, né? E com o nome dele, a data de nascimento, data de falecimento. Então, e ela senta ali para comer, né? Então você vê que, é claro, você fica muito curioso para saber um pouco mais dessa história, desse relacionamento. Mas ao mesmo tempo, o episódio, eu acho que ele tem uma coisa de mostrar o quão pode ser banal a gente morrer, né? Que basta a gente estar no local errado, a gente falar a coisa errada, ou a gente não ter noção, né? Não ter abertura na relação suficiente para a pessoa chegar e falar: Meu, tu tá enchendo o saco, meu, cala a boca, né? E tal, né? Quando você tem uma relação que não existe essa clareza, né? Que você possa ter liberdade de falar: Você tá me enchendo, né? Então, você vê que realmente, né, naquela coisa da mulher sentar e comer os ovos, e o bacon dele, tomar o suco de laranja, você vê que basicamente ela está tendo um momento de paz, né? Aí aparece o nome dele lá, o Jonathan Arthur Henley, 1946 a 2001. Aí a gente corta ali para a família Fisher, né? Que David está ali tentando fazer a reconstrução, reparo ali no corpo. Só que ele está fazendo ali do jeito dele, né? Daquele negócio assim, você vê que não está lá muito bom e tal. E sinceramente poderia ser melhor, inclusive o Nate. Ele chega e fala assim: ah, não está muito bom, né? E tal. E o David já enfurecido, né? Já fala para ele assim: olha só, aqui já chegaram. Chegou esse corpo aqui, esse senhor, uma senhora, mais uma outra mulher ou duas pessoas totalmente queimadas. Então ele está com um problema. Aí o Nate fala assim: olha, a gente precisa de qualquer maneira encontrar uma pessoa para substituir o rico. Porque realmente nem eu não posso fazer, até porque ele não tem as credenciais, né? E você, David, também não é muito bom nisso. Então, realmente, você vê que ali, no caso, não tem como, né? Ele precisa realmente de ajuda. E aí vai começar, então, eles entrevistando pessoas para isso. Vão entrevistar pessoas que você vê que são meio chatas, que são meio xaropes e tal, mas você vê que tem uma pessoa, uma mulher com que eles vão com a cara, né? Porque ela é uma mulher simpática, falante e tal. O nome dela é Ângela. Olha só, gostaram da Ângela, do jeito dela se referir, ela foi gentil, delicada e simpática. Então, na verdade, os outros, né? Até porque tinha um cara que parece que era um cara que cometeu um crime ali, uma mão mal embalsamada e tal. Ele falou que ele deixa, solta, né, sem querer, que ele não ia responder criminalmente por aquilo e tal. Então, você vê que ali a Ângela acaba se dando bem. Só que a Ângela é uma pessoa assim, é uma profissional, né? Muito competente, né, apaixonada pelo trabalho, mas só que ela é uma pessoa muito diferente do tipo de pessoa que eles estão acostumados a lidar. E não digo nem o Nate, né, porque o Nate é um cara que ele até eu acho que ele é muito mais aberto, né, a ele, sei lá, ele se deixar levar pelas pessoas, né, pelas situações. Ele é uma pessoa muito mais aberta a coisas diferentes, né? Diferente do David, que é um cara, né, para quem já está acompanhando, é um cara muito no armário, é um cara muito religioso, é um cara que ele era muito chato com o rico, né? O rico não podia, mal podia se expressar, que ele já criticava, dependia do que falasse, queria ser aquele chefe meio linha dura. Então o David é uma pessoa muito, né? A gente gosta do personagem, mas sabe que ele é um personagem muito problemático também, né? É um personagem como nós em evolução, né? Tentando evoluir. E a Ângela é, obviamente, uma tremenda de uma figura. Por quê? Porque quando ela aparece para trabalhar, está trabalhando já, por sinal,
Primeiro que ela fala coisas assim que são do arco da véia, o jeito como ela fala é até muito engraçado. O Nate está sentado ali e ela tá quase, tá com um corpete, né? Praticamente de sutiã trabalhando, que ela fala que sente comichão, né? Que ela fica toda cheia de bolinhas e tal, mas tá trabalhando quase seminua. E ela tem um despudor também de falar certas coisas dela mesma, coisas que tem relação com o corpo dela, né? Ela fala que está com flatulência, por exemplo, porque comeu lula. Aí ela está falando de sexo, tá de uma maneira muito aberta, só que ela comete o que as pessoas costumam falar que é o tal do sincericídio, né? Ela fica falando, falando, falando coisas, só que ela vai extrapolando isso daí, né? E nisso aí, além dela falar demais, o Nate também vai acabando vai se enchendo, né? O David já fica chocado logo de cara, né? E ele fala para ela, quando ele a vê, né? Ele fala assim: olha só, Ângela, a gente aqui está acostumado a lidar com um certo grau de profissionalismo, né? Inclusive na vestimenta. E ela fala assim, ah, é? E tal, porque ela dá a entender que ela também não tem pudores, porque ela trabalha, estão trabalhando com corpos nus, né? De seres humanos, né? Então, realmente, né, você vê que para ela aquilo não quer dizer nada, né? Não significa nada. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu ia tentar mudar um pouco a imagem, botar a imagem do corvo uma dessa vez aqui, é que nem eu falei, né? Sem o computador dando problema, perdi um monte de imagens prontas, sabe? Tive que refazer outras, né? Então, infelizmente, não deu para eu fazer todas as coisas que eu queria, né? Mas vamos lá, então, porque isso aqui sempre vai virar um podcast. Então, se você chegar aqui depois, né, não dá tempo de você vir aqui na live e tal, saiba você que também vai virar um podcast. Então, fique tranquilo que dá para você participar de outras maneiras comentando. O campo lá do Spotify, ele tem, inclusive, como você responder a perguntas. Acho isso bem legal, essa interação, né? Então vamos lá, aqui comentando aqui, porque apesar desse certo humor involuntário que o episódio tem com essas questões da Ângela, dela ficar falando coisas que não deveria, é, é, ela falando coisas sexuais dela, dos parceiros dela, e vamos colocar assim, porque sim, ela está constrangendo, ela constrange o David, né, a certo momento, chega para ele e fala que tipo de cara que ele gosta, né, e tal. Então, assim, é a pessoa que não tem também limites e não sabe, né, como se comportar com os outros, né. Você não pode ferir também a individualidade da pessoa, a pessoa não tem a menor intimidade contigo, você vai ficar fazendo perguntas pessoais, né. Ela chega a perguntar para Ruth, né, ela fala para Ruth sobre a vida sexual dela, então ela é uma pessoa visivelmente problemática, com problemas, né, ela enche lá de velas e flores e tal, ou seja, é o tipo de pessoa que se ela soubesse talvez se conter, no sentido de dar tempo ao tempo, né, para as pessoas se aproximarem e se abrirem mais para ela, ela talvez conseguisse parar nos empregos. Então, visivelmente, ela é uma restauradora muito competente, mas que não consegue, ficar nos empregos por muito tempo. Uma coisa interessante que o episódio tem aqui, a gente não pode perder de vista, é que a direção é da Kate Bates, gente. Eu gosto muito de ver talvez as pessoas não saibam, né, que ela dirige, então a Kate Bates aqui é diretora, não entrou para a história ainda, porque tem um momento que ela vai aparecer na história, ela vai aparecer no núcleo que é da irmã da Ruth. Então é legal, né? A Kate Bates aqui fazendo parte aqui do Six Feet Under, inclusive na questão mesmo sendo diretora, né? Isso é bem legal. Mas vamos lá, então aqui o episódio tem essa coisa da sinceridade da Ângela, essa inconveniência dela em ficar emitindo esses comentários sobre a vida sexual dos patrões dela. É um alívio cômico, mas aqui o verdadeiro drama que o episódio vai ter tem relação com Billy. Isso vem sendo construído há vários episódios, né? Os problemas que o Billy o jeito como ele trata o Nate, o jeito que ele stalkeia o Nate. Vamos lembrar o que ele fez com a Claire, né? Ele ficou fotografando a Claire, fotografando ele segurando o seio da Claire, e a Claire é uma menor de idade, né, e tal, né? Então, um cara muito perigoso que o Billy e aqui vão ter revelações sobre ele, né? Vamos lembrar que aqui vai ter então a famosa exposição das fotos do Billy, que é um fotógrafo muito famoso, muito competente, né?
E todos vão lá à exposição, vai o Nate com a Brenda, vai a Ruth com o Nicolai, né, o paquera do serviço lá, o dono da floricultura. E o Billy está lá totalmente desenvolto, ele está muito contente ali, recebendo as pessoas, conversando. A Brenda está feliz ao vê-lo assim, a cena para ele. E aí, do nada, eles vão caminhando, encontram a Ruth e Nicolai. O Nate até pergunta, aí o cabeleireiro, né, e tal, pra Ruth, foi viajar e tal. Então, ele percebe que a mãe dele tá ali, né, tá em outra, né, ou tá, sei lá, né, curtindo a vida, né. Interessante como as coisas vão acontecer pra Ruth nesse episódio relacionados ao Nicolai, que chegam a ser muito surpreendentes. Eu gosto muito do jeito como as coisas acontecem. Aí aqui para falar essa questão toda da exposição, né, na galeria de arte, então estão todos lá, as fotos são interessantes, né? Só que tem um momento que a Brenda e o Nate chegam na frente de um quadro e tem um quadro, assim, uma foto gigante do Nate urinando no muro. Aí ele fica, né, fala, porra, né? Ele vira pro Billy, caraca, você tá me seguindo? Que é isso? E tal, né? Aí depois até a mãe dele vai ver também, com o Nicolai, que vai rachar o bico, né? Mas aí ele fica muito puto, ele fala: "Que porra é essa, caraca?" E sai andando. Aí a Brenda até tenta passar o pano, né? Ele fala assim: "Ai, Brenda, ele não conhece o meu jeito de ser, esse é meu jeito de trabalhar, isso é arte." E assim, né, Billy, arte porra nenhuma, né? Tu ficar seguindo as pessoas, stalkeando as pessoas e fotografando para pegar um momento constrangedor é arte, né? O que que é arte, o que que é invasão, né? Também ele tem toda a razão de ficar puto, Nate, né? E a Brenda até fala assim: ah, não, é o jeito dele, ele trabalha assim, só que o Nate já sai andando. E aí a Brenda vira pro Billy e fala: porra, obrigado, né? Também aparece nessa exposição o cara que é o médico, que justamente aquele livro lá, né, do qual conta a história da Brenda e do irmão dela, né, Natanael, não sei o que lá. Ele é o psiquiatra lá que a Brenda tem um ódio virulento dele, porque os pais, né, os pais da Brenda e do Billy, deixaram eles à mercê desse cara, né? Que esse cara usou as peculiaridades dele, a questão de psicanálise, a patologia que fosse, para poder vender livro, né? E fazer sucesso. O livro ficou famoso, todo mundo conhece. Então, né? Sinceramente, né? É sacanagem o que fizeram, né? Que os pais fizeram, né? A gente fica se perguntando, né? Como é que os pais, né? Deles fizeram isso com eles, porque cara, é um absurdo, não é, meu? A Margarete e o Bernard Chanovitch, né? Que você vê na série, ela então ela aparece lá na exposição toda maravilhosa, risonha, bêbada, né? O Bernard nem vai, né? O Billy fica meio pé da vida com isso. E ela fica flertando com todo mundo, né? E tal, e isso constrange, você percebe que a Brenda fica constrangida, né? Então eles têm esse jeito todo assim, solto, elegante pra frente e tal, né? E, porra, são os filhos da mãe, né? Pra dizer o mínimo, pra não falar palavrão. Porque quem é que faz isso com os próprios filhos, né? Deixa a mercê dois psiquiatras, né? Eles são tão insensíveis na criação dos próprios filhos, né? É assim, não, eu estava até compartilhando aqui, né? E aí eu deixo para você comentar depois abaixo aí, eu estava falando de gente descolada, né? Que a gente pensa que é gente tão legal, que não sei o quê. Eu lembro quando tinha MTV que eu adorava a Penélope, né? Que é filha do Marcelo Nova, né? A Penélope. E hoje em dia tu vê ela dando entrevista, ela só falando abobrinha, né, e tal, mas naquele jeito super descolado, maneiro, sabe, de paulista. E tá, e saca, dá uma raiva de gente assim, né? Porque a pessoa tem todo esse ar, é, a pessoa tem todo esse ar elegante, ou então descolado, né? Como é o caso da Penélope, e vai ver a pessoa ficar falando só merda, né? Penélope fica falando que não gosta de votar, que nada representa ela e tal. O que representa ela, né? Afundou o 22 com gosto, né? Mas desculpa a política aqui, voltando pro assunto, a Margarete e o Bernard são dois sacripantas, né, meu? O que eles fazem com os filhos? E a Brenda se desentende com o Billy, né?
Isso daí vai mais para frente ter a relação com certos desfechos e certas exigências que são colocadas ali para a Brenda e verdades que vão ser ditas. Então vamos deixar nesse ponto aqui, né? Nicolai ali depois também, como eu falei, se diverte, acha engraçado. A Ruth fica horrorizada, né, com a foto do filho ali, né? Urinando e, porra, né? Isso não é uma coisa nem legal de se fazer, na moral, né? Pra você ficar urinando na rua assim, né? Mas de qualquer maneira, aí, poxa, a Brenda fala pro Billy assim, pô, obrigado, né? Obrigado. O que que você fez, né? E tal, né? E depois, mais pra frente, vai aparecer ela discutindo com o irmão de novo em casa, né? Que o Nate vai discutir com ela, a discussão vai continuar. Vai falar assim, ela vai ficar, ai, qual é o problema, não sei o quê, né, e tal. Ele fala, eu não gostei, entendeu, do que aconteceu. O seu irmão tá sempre me provocando, tá sempre me constrangendo e eu já tô de saco cheio. E isso daí acaba virando um tópico ali para eles brigarem, né? E tal. E depois ela vai brigar com o Billy também, a Brenda, e vai falar: pô, por que que você fez isso, meu? E tal. Aí o Billy, porque ele importa tanto assim para você? Aí ela fala: sim, pô, eu amo ele, né? Então acaba virando uma discussão. O que acontece é que o Billy vai invadir o consultório desse cara, que é o psicanalista lá que que eles deixaram né, os pais da Brenda e do Billy deixaram com ele lá. Vai pegar toda a documentação, todo o registro que ele tinha lá da Brenda e vai tipo jogar tudo na piscina. Quando eles chegarem, os pais vão chegar da rua, quando ele está fazendo isso já em outro dia, né? E ele vai estar lá jogando tudo na piscina, vai estar destruindo, vai estar gritando com eles e gritando com a mãe e tal. Então você vê que a situação realmente ali, né? O Billy fala que, ele explica para a irmã, ela conversa com ele, fala, pô, por que que você fez isso e tal? Aí fala assim, que os remédios que eu, antes, né, quando ele não estava bem, que os meus remédios não estavam dando certo, eu mudei de medicação, só que aí já tá ele tendo aí um surto novamente, né? Então, realmente, né? Será que ele é bipolar mesmo, Billy, né? Aqui nessa história, pelo jeito, ele não é bipolar, ele é outra coisa, né? Tanto que depois, quando a Margaret Chanovitch, ela recebe a Brenda ali para conversar e tal, porque ela quer pedir ajuda para a filha, e fala assim que para a filha que a gostaria que a Brenda ajudasse a convencer o Billy para poder interná-lo numa instituição psiquiátrica. E a Brenda fica revoltada, né? Até porque a gente sabe também nesse episódio que esse negócio do Billy ter esse problema todo também acabou fazendo com que a própria Brenda não fosse para a faculdade, ela queria ter estudado, ela não tem formação, então realmente é uma coisa triste, né? O que aconteceu ali para a Brenda ali, dela não poder realmente ter se formado, porque disse que a mãe dela ligou para ela, ela ganhou uma bolsa numa faculdade bem legal, só que a mãe dela ligou para ela e falou assim, olha, volta para casa, porque seu irmão tentou se matar, então ela desistiu de tudo, foi cuidar do irmão, então tem todas essas questões aí, né? Que coisa, né? Como é que a mãe fala para a irmã, para a filha, aliás, né? Para ela voltar para cuidar do irmão, né? Então você vê que é muito problemático. Ou seja, não importa se você tem grana ou não, você vai fazer merda tal qual a pessoa mais simples, né? E tal, que o ser humano faz é muita besteira mesmo, né? Sem questões de julgamento, né? Porque tem tanto tipo de gente, essa relação deles é tão problemática. Mas você pensa assim, né? Porra, né? E a Brenda fica revoltada. Pô, você tá querendo me ajuda para poder internar meu irmão? Pô, esse local aí que você tá falando dá um eletrochoque, ele vai tomar choque. Então ela tá furiosa. E também reage muito mal com agressividade. E aí a mãe chama, né, com o pai, tá ali ao lado do pai e fala: Brenda, eu preciso contar uma coisa pra você. Tem uma coisa que eu tenho que te contar e eu acho que não dá mais pra ignorar. Fala assim: no dia que eu liguei pra você, falando pra você voltar, né, porque teu irmão tinha tentado se matar, na verdade, ele tentou nos matar. Aí a situação muda muito não é verdade? Muda muito a situação, porque aí é uma coisa totalmente diferente, não é verdade?
Deixa eu só aumentar aqui o tempo entre os slides, que está muito rápido. Então, realmente é uma situação aqui onde a Brenda fica furiosa. Ela fala: Meu, não acredito que que vocês estão fazendo isso comigo, entendeu? Eu tô querendo viver a minha vida, estou querendo, sei lá, ter uma vida muito mais feliz, muito mais completa, e vocês estão fazendo isso comigo, né, meu? Aí a Brenda fica revoltada, discute, realmente, aparentemente não tem interesse de fazer isso, mas ela já sabe. Então a gente já sabe aqui nesse ponto que o Billy não é um cara que ele é um cara bipolar e tal, que sei lá, que tá sua medicação não deu certo. Ele é um cara muito perigoso, ele é um sociopata, entendeu? A verdade é essa, o Billy é um cara muito perigoso, né? E a Brenda não estava sabendo nada disso, meu. Agora então a Brenda sabe, né? E o episódio tem uma coisa também que eu acho muito bonita, e eu vou comentar sobre isso aqui antes da gente terminar aqui, que é essa questão da Claire, né? Não falei muito sobre ela, mas a gente tem acompanhado a Claire em várias situações, assim, com um personagem, que é um personagem que ele. Primeiro ele ganha a nossa antipatia fortemente. E depois a gente acaba se apiedando dele, porque é um personagem muito problemático, ele sofre um abandono muito grande, muito triste, que é o Gabe, né? O Gabe, no episódio anterior, é o irmão mais velho de uma criança que acabou dando um tiro em si mesma, né? Porque estava lá com um colega, trocando ideia e tudo, né? Fumando um beck. O irmão tocou o irmão pro quarto da mãe, só que lá tinha uma arma que justamente tinha sido dada pelo pai, né? Até gosto muito desse episódio porque ele mostra muito essa questão do desarmamento, né, meu? Não tem como você viver num mundo onde todo mundo tá armado, meu. Tu acha que realmente o ladrão vai chegar na tua casa, tu vai ser um MacGyver, né? Vai pegar a arma, sacar a arma, né? Tá o Carlos Zambelli, assim, correndo com a arma, assim, por aí, né? Então é meio assim, né? Você vive num mundo, assim, que ou você faz questão de fazer com que as instituições funcionem, né? Minimamente de maneira correta, né? Porque não funcionam assim, não é verdade? As instituições de segurança, mas você se armar também não é a solução. Então tem que ter um meio termo nesse meio aí, né? Mas aí o Gabe, ele é um cara que a mãe tá em total choque e tem um desprezo por ele. Ela visivelmente culpa ele, né, pelo que aconteceu, né? E sei lá, né? As pessoas não gostam de olhar para a própria culpa, né, meu, e tal, né? A arma não é para tu deixar enrolada, carregada embaixo de uma cama, enrolada numa toalha, né, meu? É pedir pela desgraça, né? Se deixando com cadeado é capaz dos filhos ou alguma pessoa pegar, né? Imagina assim, né? Então você vê que ela culpa ele e ela tá ali, se aproximou muito do Gabe, o Gabe tinha ido lá chorar as mágoas com ela. E aí você vê que a Claire tá lá e o Gabe tá tentando juntar os brinquedos do falecido irmão para doar para um vizinho ali, uma criança carente ali perto. Só que a mãe chega, ela fala, não toca nisso, ela pega a caixa da mão dele, né? E tal, e trata ele, sabe, com raiva mesmo, não toca nisso, não toca nisso de jeito nenhum. E ele fica naquela situação, né? A Claire, ela se apieda muito dele, né? Aliás, essa personagem é tão maravilhosa, né? E ela fica, ela se torna até inconveniente, porque ela quer muito ficar com ele, quer tentar dar força a ele, ajudá-lo, falar para ele: estou aqui presente para você, né? Você tem em mim alguém que você pode confiar. Claro que isso aí também tem a ver com carinho, com amor, né? Ela tá gostando dele. Mas eu acho que, cara, é de uma atitude assim, né? Fico pensando, porque a Claire, vamos lembrar tudo que aconteceu, que o Gabe, eu acho que ela tinha um crush no Gabe na escola, só que todo mundo chama ela de Mortícia, porque ela anda com aquele rabecão, porque sabem que ela é de uma família onde o pessoal tem funerária. Então ela é uma pária. E o Gabe, quando foi sair com ela, o Gabe pegou, pediu pra ela chupar o dedo do pé, e ela foi, chupou e tal. E depois ele contou pra um cara que é um amigo dele super nojento e tal. Ele contou pra todo mundo na escola, o pessoal foi lá, pichou o carro e tal. Ele já pediu perdão muitas vezes pra ela. Tanto que quando ele sai com ela, que ela vai sair com ele, vai lá na galeria para mostrar o quadro do Nate, né, fazendo xixi, né, que o outro tirou foto. Eles dão muita risada e o Gabe pede perdão várias vezes, várias vezes.
Ele fala: "Eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz com você. Eu contei para o Andy, só que eu não sabia que ele ia contar para todo mundo, eu não sabia que as pessoas iam pichar teu carro, né, e tal". É assim, ele fez uma coisa muito errada, né, mas ao mesmo tempo eu acho interessante a capacidade que ela tem de perdoar, né. Que capacidade maravilhosa que ela tem de perdoar, né, de se entregar de qualquer maneira, assim, de sabe, de passar por cima e falar: "Não, eu quero te ajudar", e tal, né, entendendo e vendo nele também um pária como ela, né. Só que ele pode não ser um pária na escola, mas ele é um pária dentro da própria casa dele, né. Ela viu, né, afinal o pai chegou socando ele no funeral do irmão, a mãe tem um desprezo, não esconde o desprezo que tem por ele. Então ela quer ajudá-lo, só que esse cara, ele tá em profunda depressão, né, o Gabe, né, tá em profunda depressão. Ele fala que vai visitar o pai dele, né, e fala assim: "Olha, eu vou visitar meu pai, entendeu, vou pedir uma grana para ele e tal, e é meu pai biológico, né", porque esse daí já era o segundo casamento da mãe dele, né, que essa criança, esse cara que foi bater nele não era o pai dele, era o ex-padrasto, né. Então eu vou visitar meu pai. Aí ela fala: "Ai, que bom, eu vou contigo", né, porque as pessoas estão pressionando o Gabe para que ele vá nas festas e tal, só que ele tá muito mal, né, com essa situação toda, né. Às vezes, né, e isso é uma coisa também de pessoa jovem, né, a gente só mais velho, a gente entende certas coisas, de você saber que às vezes não adianta você querer empurrar a pessoa para tudo quanto é festa. Às vezes a pessoa precisa de um momento de dor mesmo, de solidão ou não, né, mas estar ali com quem gosta e tal, apenas sozinho, sem bagunça, ou a pessoa quer mesmo só ficar sozinha, não quer ficar com ninguém, né. E é tão difícil para a gente entender, né, a gente às vezes acha que é só empurrar a pessoa para uma festa que vai dar tudo certo, não é bem por aí. Mas assim, aí ela fala para ele: "Olha, Gabe, eu vou contigo, tá? Lá visitar o seu pai, você não vai ficar sozinho, pode ficar tranquilo que eu vou viajar contigo e te faço companhia até chegar lá, tá bom?". Aí ele fica assim olhando para ela, fala: "Tá bom, ok". E no outro dia, quando ela vai lá, ela mente até, ela fala para a mãe que vai para um observatório, que vai passar uma noite não sei aonde e tal, que já tinha avisado antes, até falar na frente dos irmãos, né. "Ah, o David já foi, o Nate também já foi, mãe, pô". Aí a mãe vira a Ruth: "É? Você já foi?". Aí o David olha para Claire e fala: "Ah, já fui", né. Então percebe que eles estão ajudando a encobri-la, né, a Claire. Então você vê que ali, naquele momento, tem uma força, os irmãos estão se ajudando ali, isso também é uma coisa muito legal, né. Até porque vai ter uma cena muito bonita ali da Claire com o Nate. E aí no outro dia, quando ela chega na escola e começa a ligar para o Nate não atende, só tem uma gravação na secretária eletrônica do telefone dela, o Nate agradecendo e pedindo perdão para ela mais uma vez e falando que vai sozinho ver o pai, que ela não precisa ir com ele. E ela fica muito triste com aquilo, né, ela fica muito chocada, ela fica muito desesperada, né, então vem uma cena, assim, que ela tá com o Nate vê ela ali chorando, né, e tá na lavanderia, pelo que eu pude entender, e fala: "O que que houve?", né. Ela fala: o Gabe foi embora, né, e tal", e começa a chorar, e fala para ele assim: "O que que eu tenho de errado? O que que eu tenho que é pra que as pessoas não possam me amar, né. Será que eu tenho alguma coisa ruim dentro de mim?". E abraça ele e tal, e ele fala assim: "Ah, isso que você está sentindo, esse teu desabafo também tem relação com o nosso pai, não é verdade? Essa dor, esse choro, né". Aí ela fala: "Ah, eu não quero racionalizar isso daí, eu quero sofrer pelo que eu estou sofrendo agora". E tá, é uma cena muito bonita, assim, muito bonita, ela chora, eu acho a atuação dela é incrível da Lauren, acho que é Lauren Strode, né, o nome dela. É maravilhosa mesmo, e ele incrível, né. Dá pra gente ver, assim, que realmente o personagem do Nate, ele é o grande protagonista dessa história, né. Ele tem uma doçura, né, e tal, né, e uma capacidade de deixar as pessoas que não têm, parece, alguém que possa lhes abraçar em um momento, né, de necessidade, ele dá esse abraço, né, ele traz essa empatia, né, ele tem um olhar empático, isso é muito bonito, assim. E eu acho que nesse momento ela mostra muito, né, o quanto ela é uma atriz maravilhosa, e ele também, é uma cena muito simples e muito bonita, de verdade, de coração, né.
Então, aqui, esse momento de choro, ele passa, né? E tem umas partes no episódio que eu acho incríveis, são engraçadas. Eu diria até que surpreendentes, né? E aqui eu tô fazendo isso numa localização, assim, no episódio diferente, né? No acontecimento das coisas, mas trazendo aqui, então, o fato da Ruth. Eu acho isso muito sensacional, né? Porque a gente tem a Ruth ali enquanto uma pessoa que realmente é muito na dela, né? Muito acanhada, né? Não é à toa que ela até, conforme essa moça aí começa a falar, e fala assim: olha, você, a moça vai perguntar da vida sexual dela, ela fala: não gosto de falar sobre isso, né? E tal, e fica muitíssimo ofendida. Mas aqui a Ruth, ela toma uma atitude que eu acho muito surpreendente também nesse episódio, para a gente ver o quanto que ela também toma um outro rumo na existência dela, na vida dela, não é? Ela realmente agora está assim, ela está experimentando, está experienciando as coisas, está tentando fazer com que essas coisas sejam, que ela tenha reações mais amáveis às coisas. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, a Ruth, ela realmente ela estava ali com o Nikolai, né? Parece que eles vão para uma espécie de restaurante russo, né? Com música típica, o caramba, estão lá na mesa. A Ruth está absolutamente maravilhosa, né? Com aqueles cabelos, né? Soltos, Nikolai rindo. E tem duas mulheres muito simpáticas ali numa outra mesa e tal. Fala: oi, Nikolai, quem é a sua amiga e tal? E sentam, pedem para sentar. A Ruth deixa, o Nikolai nem gosta. Mas aí a Ruth deixa sentar e fica ali conversando, dando risada. Vai ter baile, vai ter dança. A Ruth fica sem fôlego dançando com o Nicolai, aquele homem, né, que transpira uma masculinidade russa. Não sei se dá para falar isso, mas assim, mas ele é um cara que realmente ele transpira essa masculinidade, essa coisa. E ali Nicolai, ele simplesmente está vivendo a vida ali com a Ruth. E quando a Ruth está no banheiro, e aí que eu acho surpreendente, na minha opinião, uma dessas mulheres, a mulher morena, ela chega para Ruth e fala: sua prostituta, bem assim, sua sem vergonha, você tem noção do que eu passei pelo Nicolai? E agora ele aparece aqui com você e tal. E que dá um corte para uma outra cena, né? E você pensa: meu Deus, né? Você vendo como a Ruth é uma pessoa muito puritana e tal, né? Será que ela vai desmaiar? Ela vai ficar acanhada e tal? Só que o diálogo que vem em seguida a esse ataque que a mulher faz com ela no banheiro, que poderia ser uma daquelas cenas que termina em briga, não é verdade? É um diálogo muito bonito, assim. A Ruth, ela pede desculpas, ela lamenta, ela fala: "Eu lamento profundamente que o Nicolai tenha feito você passar por isso". Fala assim: "Eu não tenho relacionamento com o Nicolai". Ela fala: "Não tenho. Eu fiquei viúva há pouco tempo, eu estou vivendo a vida. Então, realmente, eu não tenho nada com ele. Você pode ficar tranquila. Eu lamento profundamente que você tenha sofrido, né? E eu te agradeço muito por você ter falado isso para mim". E, cara, e elas se abraçam, e assim, meu, é o certo, porque a gente não deveria brigar por causa dos caras, vocês entendem? Né, e tal. É um erro muito grande, né, nosso, assim, enquanto mulher, quando a gente faz isso, sentir raiva da mulher, né, entendeu? Quando o foco quem não presta é o cara, né? Ele é boy lixo, né? Já deu para perceber que o Nicolai não é boa coisa, né? Então a Ruth abraça ela e tal. Então é muito bonito esse segmento do episódio da Ruth. O episódio é cheio de coisas interessantes, dramáticas. Tem a questão do David também, né? Que o David continua ainda solteiro, né? E tal. O Keith está separado dele. E ele descobre, né? Porque vamos lembrar que o David, ele é diácono na igreja. E eles fazem ali uma entrega de comida e tal, né? Que é uma coisa bem legal, né? Inclusive, ele tem até umas imaginações assim. Tem hora que ele tá dançando e tá pensando em homens gostosos, maravilhosos, dançando com ele. Tem certo momento que ele, por exemplo, vê o Keith e ele imagina o Keith salvando ele e falando assim. E é tão engraçado isso aí nessa cena. Falando assim: ah, eu só posso. A única coisa que eu posso pensar nesse momento é fazer sexo com você pela última vez. Então é bem engraçado o que acontece, né?
E o Keith ali, ele vê o Keith, descobre um dia que a igreja do Keith, né, que o Keith é de uma outra igreja, vai se juntar à igreja deles para poder ajudar na distribuição de comidas. Vai nessa noite aí só para poder ver o Keith, né? Aí conversa com eles, tem até aquela menina meio neurótica, né, que fica perseguindo o David, mas ela percebe que não tá agradando, vai embora. Ele convida o Keith para poder comer tacos, né, sei lá, enchiladas, não sei qual que é. E depois tenta mostrar pro Keith na galeria, né? As coisas lá, o quadro lá do Nate, que todo mundo quer ver esse quadro, essa foto do Nate aí, né? Então você vê que realmente, né? Ele tá ali tentando, né? De qualquer maneira, ele é até meio impulsivo, leva o Keith para casa. E o que fala, começa a atacar o Keith, só que o Keith fala, eu não quero nada com você porque eu estou com alguém, né? Ele é até meio brusco, né? Ele fala, me solta e tal, porque o David meio que força um pouco a barra pra cima dele, né? Ele fala, não, eu tô com alguém, não quero fazer isso, não quero fazer isso. E aí, assim, fica nessa situação, né? Não é assim que as coisas vão funcionar pro David, né? Ele retomar essa relação vai ser difícil, né, agora, né? E acaba não dando em nada, né? A única coisa que dá é que, na verdade, tem vários momentos do David no episódio que são até alívios cômicos, são engraçados, né? Você vê que realmente valeu a pena, assim. Então, e o toque triste que dá aqui no final do episódio, né? Chegando ao final aqui, que é bem triste, porque eu acho que esse colega da Claire, o Gabe, esse cara, ele vai acabar tentando botar termo à própria vida dele, né? Porque, sei lá, o jeito como ele se comporta, sabe, e tal, e acho que ela percebe isso nele também. Não é à toa, ela fica o tempo todo querendo estar ao lado dele. Tanto que quando ela liga para ele na escola e ela escuta essa mensagem, ele falando que vai sozinho, que ela não precisa ir com ele, tudo, ela depois chora nos braços do irmão. Ela olha pro armário dele da escola e tá vazio, né? Porque essas escolas americanas, né, essas high schools, elas têm esses armários aí que você guarda seus livros, né? Você não tem que ficar o tempo todo carregando, né? Eu sempre achei isso bem legal e tal, né? Você não tem que ficar carregando, né, e tal. Você carrega só o que você vai ter mesmo que levar para casa e trazer de volta. Mas aqui você tem ela vendo o armário vazio, né? E quando ela vê o armário vazio, ela vai lá bater lá na porta lá do da família, né, do Gabe, né, onde a mãe dele mora. E a mulher atende assim, você percebe que ela não tá muito bem, ela não tá como se estivesse, sabe, entorpecida por comprimido. E você vê que realmente ela não tá legal, né? Ela não tá legal, né? E aqui você vê que essa mulher, ela tá assim, ela tá, pô, ela não está bem. E a Claire pergunta: onde é que tá o seu filho, por favor? Eu queria falar com o seu filho. Ele foi lá visitar o pai, né? O pai biológico, né? E tal, né? Aí ela fala assim: ó, não sei do Gabe, só fala pra ele que eu não gosto que ele durma fora de casa. Aí a Claire pensa um pouquinho, depois acaba batendo de novo na porta, né? E aí ela até fala assim no caso, né, pra mãe do Gabe, né? Ela fala assim: é, aonde que ele mora, né? O pai biológico do Gabe, né? Aí ela fala assim: o pai biológico do Gabe já morreu há muitos e muitos anos. Aí, pra onde foi o Gabe? A gente se pergunta, né? Pra onde ele foi, gente? Por que que aconteceu com o Gabe, né? Porque realmente ele visivelmente não está bem, né? Não está bem e, poxa vida, né? O que que pode ter acontecido? O episódio termina nesse tom muito triste, muito preocupante. E a Claire tá ali, né, chocada, né, com essa informação, né? O que que aconteceu? Para onde o Gabe foi, né? Será que a gente vai ter informações sobre isso? Eu não recordo. Eu sei que assim, tem essas questões todas que o episódio aborda, e eu acho interessantes, assim, acho que é um episódio que ele vai sendo levado para mostrar para a gente até onde vai chegar essa situação do Billy, né? Porque agora, então, a Brenda tá ali nervosa porque a mãe mentiu para ela, né? A mãe mentiu para ela, falou: por que que você não falou a verdade para mim? Né? Porque, pô, se o Billy é um cara perigoso, ele não podia estar só tomando medicação assim, né? E tal, e cometendo as loucuras dele, né? É uma parada que ele pode ser um perigo
não só para ele, como ela fala para o Nate, e sim para todos, né? Então o episódio é legal nesse sentido, né? Eu gostei muito e demorei um pouco para poder fazer tanto que eu tô fazendo isso numa live, né? Demorei um pouquinho porque realmente se eu demorasse mais ainda era capaz de eu atrasar e acabar parando o projeto devido a isso, né? E eu sei que você que está acompanhando, você gosta, né? Mas vamos lá, então vamos uma parte lá que é uma parte que eu costumo colocar, que eu acho bem legal, que é a parte do Memento Mori. Vamos lá então. Vamos tocar para vocês aqui. Prontinho, então vamos lá para a parte do Memento Mori, né? Para a parte do obituário. Aqui o nosso morto da vez, aqui ele é um morto meio, né? Parece antipático, né? Quase que você fica aliviado, fala assim, nossa, ainda bem que essa mulher deu uma frigideirada na cabeça desse homem, né? Deus o livre. Mas vamos lá. O Jonathan Arthur Henley, nascido em 24 de agosto de 1946, falecido em 4 de maio de 2001. Aqui repetem, né, nascimento dele, 24 de agosto, e a data da morte também, 4 de maio. Ele já faleceu, como é que é? Ah, aqui a tradução ficou meio ruim aqui, tá. Fala que os seus pais são falecidos, que deixa sua esposa Sally. Fala que Jonathan trabalhou por 32 anos como representante de atendimento ao cliente na empresa de vendas por correspondência, Nashua Lamp. E seus colegas de trabalho sentirão muita falta dele, será? Os serviços privados serão realizados na quarta-feira, 9 de maio, no Hillside Memorial Park. Em vez de flores, as doações podem ser feitas para uma instituição de caridade da sua escolha. É rápido e sucinta, né? Porque o David, né, realmente a esposa foi presa, né? O David começa o episódio falando que ela tá presa. E aqui, o quê? Os familiares dele, né? Quem pagou esse? O funeral deve ser os familiares, né, que pagaram, né? Mas de qualquer maneira, então, esse aqui é o nosso episódio, tá? O que deveria ter saído no sábado acabou não saindo, mas pelo menos saiu na segunda, né? Antes tarde, mais tarde do que nunca. Ainda fiz a live aqui para 3 plataformas diferentes que eu tô fazendo um teste, né? Então eu tô fazendo para o Instagram, para o meu Instagram, fazendo para Twitch e fazendo também para o YouTube. E para o Facebook, hein? Vamos ver no que vai dar isso daí. Depois que eu vou ver, depois que terminar a live que eu vou descobrir. Espero que não descubra que você, né, não escutou nada e deu pau em toda a transmissão, que eu vou ficar muito triste. Até porque vai render trabalho para mim. Então, eu sou esperta aqui, que eu, pelo menos eu, antes de começar a gravar o áudio, eu deixei gravando o meu áudio aqui no Audacity, né? Caso dê algum problema, pelo menos eu vou ter um programa, né, em áudio aqui do Audacity. Mas eu quero agradecer a você, por favor, que está aqui comigo, que me acompanhou de alguma maneira, que está acompanhando. E eu quero pedir para você também, olha, eu vou colocar agora que eu fiz um bannerzinho tão bonitinho, ó, com o Nate, que é o nosso apoio, gente. Nós precisamos de apoio para poder manter o nosso servidor, nosso site no ar. Se você puder e você doar para a gente mensalmente, a gente é muito grato pelo Apoia-se, tá? Os links estão logo abaixo aqui na descrição, ou por Pix também, tá? apoiomasmorra@gmail.com. Esse é o nosso Pix, aonde você pode nos ajudar apoiando mensalmente. Diz que dá para fazer Pix programado, então se você quiser ajudar esse podcast todo mês, né? E você tenha condições para isso, claro, né? É, programe um Pix para a gente, para essa conta, que essa conta justamente que a gente paga os projetos do site, nos ajuda a pagar no final do mês e a gente não tomar susto, né? Na verdade, eu já tomei um sustão, né? Mas a sorte é que eu sou uma pessoa que me preocupo muito com backup, gente. Então, eu perdi tudo que tinha no HD, inclusive todos os podcasts, todos, todos. Eu tinha backup de todos os programas, são quase 15 anos de programa, gente. E eu perdi o backup de todos. Só que eu já tinha feito o upload para o Archive, né? Então, uma parte está no servidor do nosso site, tá? masmorracine.com.br.
pode se inscrever com esse nome nos podcasts que você vai encontrar, tá? Tá no Spotify, tá no Archive, que eu botei lá tudo separadinho, né? Backup do programa de ano tal a ano tal, né? Porque é difícil, né? Imagina você tem 15 anos de trabalho, editando, pesquisando cinema, batendo papo com gente maravilhosa, e do nada você perde tudo, né? Então, se você puder nos apoiar, como você está vendo aí no vídeo, né? Ser um apoiante mensal da gente, pode ser por Pix, pode ser pelo Apoia-se e tal, a gente é muito grato. Quarta-feira agora vai ter live de novo, tá? Porque quarta-feira a gente costuma fazer live, eu já falei com o Marcos, né? Vamos tentar todas as quarta-feiras fazer live. Estamos assistindo várias coisas, então sempre vai ter o que comentar, então apareça. Apareça. E agora, como eu consegui configurar o Live Pix, você pode, inclusive, ter o seu recado lido. Né? Isso que eu acho legal. Eu não acho legal a inteligência artificial, veja bem, não acho. Mas tem esse plugin, sei lá, esse negócio que ele lê para mim, vamos supor, você fala alguma coisa, você manda um Pix e fala assim: ah, eu achei isso, não sei o que, não sei o que. Vai tocar na live com a voz, sei lá, da Dilma, do Lula. Sei lá, eu achei isso hilário, gente. Eu acho isso engraçado. Então, se você quiser aparecer quarta-feira, 9 da noite, aparece. Se puder jogar uma moedinha no chapéu, né? Uma notinha de R$ 10 no chapéu aí, que é esse tal de Live Pix, aí a gente agradece demais e ainda vai ter o seu áudio, né? Tocado aqui. Então, com isso, eu vou finalizando, tá? Eu deixo aqui um beijo muito gostoso, tá? E a gente se encontra logo mais aí, tá certo? Beijoca. Comente aí o que você achou do episódio, tá bom? Em té.